O tema de hoje é como funcionam as provas no pré-grado. Como funciona o pré-grado no geral? Oi, eu sou a Nath, bem-vindos para mais um vídeo. O primeiro ano da Barcelona tem esse nome diferente, pré-grado, mas já vai com algumas matérias aí de medicina. Já é o primeiro ano da sua carreira. As matérias que a gente tem no pré-grado são biologia, química, anatomia e antropologia, que formam uma cátedra que se chama Bases Biológicas e Antropológicas da Vida. Essa química, na verdade, eles chamam de análises bioquímicos. Tem ali um pouquinho de interpretação de exames, alguma coisinha assim, mas essencialmente é química. Aí a gente também tem aulas de metodologia de estudo, onde a professora, ela ensina um pouquinho como que dá dicas de como fazer métodos de estudos, como montar a sua semana de estudos. Não tem prova dessa matéria, tá? É uma matéria que a gente faz uns trabalhinhos, mas não tem prova. E a segunda cátedra é que tem as matérias de APS 1, ou seja, Atenção Primária à Saúde 1, e também de Epistemologia, que é uma matéria que te ensina a entender artigos científicos. E essas duas matérias, elas têm uma cátedra em comum que se chama Introdução ao Estudo da Medicina. Bom, eu fiz o pré-grado de janeiro. O pré-grado de janeiro é um pouquinho diferente em relação às provas, porque a gente tem menos tempo. Esse primeiro ano, ele é essencialmente feito para você fazer ele em 8 meses, ou seja, no extensivo, né? Seria a cursada normal. Mas a Barcelona tem outras duas datas que eles fazem um intensivo. Uma delas é em agosto, que você tem 3 meses de estudos, e a outra em janeiro, que foi a que eu fiz, que a gente tem 2 meses. Então, todas essas matérias que a gente veria em 8 meses, a gente vê em 2. Antigamente, pelo que eu pesquisei, a turma de janeiro tinha menos conteúdo. Mas esse ano, inclusive, a professora avisou em aula que antigamente era assim, mas que esse ano eles já estavam implementando que quem fizesse em janeiro veria todo o conteúdo do mesmo jeito. Só tem que ver um pouquinho mais rápido. Em relação às provas, então, como eu falei, metodologia de estudo, a gente só faz trabalhinhos, então não vai ter prova. As outras duas cátedras têm prova. A cátedra de bases biológicas, ela vai ter uma parcial e uma final, porque como eu já tenho um vídeo aqui falando para vocês, na Argentina é comum a gente tem que fazer a prova final com conteúdo completo. Então, a gente sempre vai ter que fazer essa prova. Bom, a primeira parcial a gente tinha que tirar pelo menos 40%, senão tinha que fazer um recuperatório. E depois a gente fazia a prova final com todo o conteúdo. Essa prova exigia que você acertasse 60% da prova para você ser aprovado. Aí, Nath, se eu reprovasse, você tinha uma segunda e uma terceira chance de fazer. Só que lógico que isso te impediria, por exemplo, eu sou de janeiro, meu segundo ano começava em abril. Se eu não passasse na prova final da minha turma de janeiro, eu teria que fazer essa prova depois. Só que eu não poderia entrar no segundo ano, então por isso que é importante aprovar no momento certo. Já a introdução ao estudo da medicina, eles não fizeram parcial, porque não dava tempo, né? É muito corrido, só tinha a prova final. Então a gente estudou todo o conteúdo, no final do curso a gente fez uma prova com conteúdo completo. E essa prova eles exigiram 40%, mas assim, isso pode mudar. Pode ser que eles exigiram 40% pra gente e comecem a exigir 60% nas próximas turmas, tá? Então isso é algo que muda. Eu fiz o meu pré-grado online, tá? Eu optei por fazer online, eu tava no Brasil. E as provas também foram online, mas isso não é uma garantia que os próximos pré-grados online também tenham provas online, porque na minha turma eles tentaram fazer a prova presencial, só que a gente falou, gente, a gente tá no Brasil, vocês falaram que ia ser online, ninguém comprou passagem, então tem que ser mantido o que foi falado no início quando a gente se matriculou e eles mantiveram. Como eram as aulas? Eu tinha aula de segunda a sexta-feira no período noturno, porque eu escolhi o noturno. Então a gente tinha aulas de 4 horas, online por Zoom todos os dias, mais alguns conteúdos que eram colocados na plataforma. Uma coisa importante, Introducción al Estudio de la Medicina, que é a matéria que tem aí Epistemo e APS, eles exigiam trabalhinhos, não tinha parcial, mas eles exigiam trabalhinhos obrigatórios durante a cursada. Muita gente não levou a sério. Quem não levou a sério, reprovou direto, porque não pôde nem fazer a prova final. Então, tem trabalho obrigatório, façam, porque senão você pode sim ser impedido de fazer a prova. Os trabalhinhos eram muito simples, era, por exemplo, pegar um estudo e escrever um pouco sobre o que aquele estudo falava, fazer algumas pesquisas, eram coisas bem básicas. Você tinha que atingir a nota de pelo menos 6. Tá, e o que eu achei do pré-grado? Gente, eu fiz o CBC da UBA também, né? E eu achei o pré-grado mais complexo do que eu imaginava. Primeiro que as matérias são bem diferentes do CBC.
E eu achei um pouco mais complexo, assim, e um pouco mais completo também. É bem mais interessante porque as matérias são muito mais voltadas para medicina e para ciências da saúde. Não tem, por exemplo, matérias como a parte de história argentina, como tem no CBC, apesar que eu acho muito interessante. Acho que todo mundo deveria estudar um pouquinho da história argentina porque é muito interessante. Mas é diferente, né? Por exemplo, no pré-grado a gente tem anatomia, no CBC da UBA a gente não tem. Então, essa anatomia do pré-grado não é uma anatomia completa, né? Muita gente estava cursando e falou, gente, mas isso parece tão básico. E sim, era uma introdução, porque no segundo ano que você tem anatomia de forma pesada mesmo. O pré-grado tem bem mais conteúdo que o CBC, tá? Então, primeiro que são mais matérias e são mais conteúdos também. Em relação à avaliação, eu achei ela muito justa. Então, assim, tudo que era estudado foi cobrado em prova. Então, não tinha nada assim, meu Deus, caiu isso aqui na prova e eu nunca vi isso na minha cursada. Não, isso não existe. Era muito coerente. Então, Barcelona tá de parabéns por causa disso. Eu também senti uma atenção muito boa dos professores durante a cursada. Então, na aula ao vivo, né, a gente conversava, a gente perguntava, eles tiravam as dúvidas. Então, eu achei assim que a assistência da Barcelona nesse momento foi muito boa. E eu acho que a gente se sente um pouquinho mais próximo também, porque tá ali conversando com o professor, tendo aula diretamente com ele. Eu acho que isso é um ponto bem positivo em relação ao do pré-grado com o CBC. O CBC eu fiz, né, eu tenho vários vídeos aqui, eu fiz uma cursada presencial, o restante era online. E eram aulas gravadas, então você não tinha acesso aos professores, nada do tipo. E eu acho que essa forma que foi o pré-grado online é muito mais interessante. Você se sente bem mais aluno. Bom, falando um pouquinho assim das matérias, então análises bioquímicos, né? Vai ter aí a parte de química, principalmente química básica, carbono e tudo mais. A anatomia é anatomia, gente. A gente estuda ali o esqueleto, estuda um pouquinho de órgãos, uma coisa mais básica de anatomia, mas é anatomia. Epistemologia, então, são os estudos, né, que a gente aprende a entender um pouquinho mais como funcionam os artigos científicos. A APS, que é a Atenção Primária à Saúde, a gente começou no APS-1 a ver a questão de pressão arterial, como que se usa os aparelhos, então é mais nesse sentido. Antropologia, que é o estudo aí do homem, né? E eu achei uma matéria super interessante e assim, é uma matéria que você tem que dar atenção, porque não é tão simples, viu? Tem muito detalhezinho. Então a gente estuda aí desde os antigos hominídeos até a atualidade. É bem interessante. Inclusive a gente passa aí estudando como foi o início da medicina, como era a medicina árabe, que foi, né, ali onde começou a evolução da medicina. Então é bastante legal. E tem biologia celular, que é biologia celular. Me perguntaram se eu achei difícil o pré-grado, e não, eu não achei difícil, tá? Você consegue aprovar, eu fiz em janeiro, que é super corrido, então você tem que estudar tudo em 2 meses, é tudo assim, ó, conteúdo chega, você tem que estudar rápido, mas eu não achei difícil. É só um pouquinho trabalhoso, principalmente para quem faz o intensivo, porque tem que estudar numa velocidade maior, né? Se você perder um dia de aula, você já perdeu muita coisa, mas não é difícil. E é um pouquinho trabalhoso no sentido que tem bastante atividade na plataforma, né? Não é igual, por exemplo, o CBC, que você estuda e faz prova. A gente ali tem atividades obrigatórias na plataforma, então você tem que estar sempre correndo ali com o conteúdo. Mas não é difícil, tá? Então não precisa entrar com medo no pré-grado da Barcelona. Eu vou responder agora umas perguntinhas que eu recebi no Instagram sobre o pré-grado. Quantas horas de estudo por dia para pré-grado? Assim, a questão de horas de estudo, gente, é muito pessoal. Eu estudava pelo menos as 4 horas de aula, né, que são ali com o professor, e depois mais umas 4 por dia. Mas não era todo dia que eu seguia esse ritmo, tinha dia que eu estudava um pouquinho mais, tinha dia que eu estudava um pouquinho menos, depende da matéria, tem matéria que exige mais, tem matéria que exige menos. Então assim, isso é muito pessoal, tá? Não existe uma fórmula. E tem mais a questão de que eu fiz em janeiro, então é corrido, eu tinha que estudar mais tempo por dia. Quem faz o período de 8 meses tem mais tempo para estudar toda a matéria. Depois que o pré-grado finaliza, a pessoa continua pagando a faculdade até começar o outro ano? O pré-grado, eu, por exemplo, eu tive 2 meses de aula, mas começou em janeiro, terminou em março. Eles me cobraram 3 mensalidades, só que uma mensalidade menor do que é a do segundo ano. Em abril eu já comecei o segundo ano, então eu não parei de pagar a faculdade desde janeiro. Então você tem que continuar pagando de acordo com o que é estabelecido ali em relação de quantos meses seriam o seu pré-grado. O pré-grado online, as provas também são online, como eu falei antes.
No meu caso foram, mas eles podem mudar isso a qualquer momento. Precisa de algum material específico? Os professores fornecem os materiais que você precisa, então tem vários arquivos aí em PDF. Tem um único livro que a gente precisa ler para acompanhar a aula, mas esse livro a professora envia o link em PDF, então você não precisa comprar. E eu vendo alguns resuminhos do pré-grado, que inclusive estão muito bons, tá, gente? Tirei nota máxima. Estudei só com o meu próprio resuminho. Então, eu super recomendo que vocês deem uma olhadinha lá no destaque de apuntes que eu tenho à venda lá. E por que comprar o apunte? Porque na hora que você estiver tendo a aula, você já está com o resumo ali. Então, você pode só fazer umas anotações extras que você deseje, mas você não precisa perder tempo escrevendo sobre tudo, porque afinal de contas você vai ter que depois revisar e fazer prova final. Então, não tem como não fazer um resumo. Assim, o resumo já está prontinho. Queria saber se cai caso clínico e se cai muita coisa dos pregunteiros. Sim, cai muita coisa dos pregunteiros, tá? Então façam pregunteiros. Pregunteiros são choice, são provas passadas que você treina. Então cai muita pergunta repetida, sim. E sim, cai caso clínico, mas é coisa muito básica. Então, por exemplo, o paciente chegou na guarda com isso. Aí eles fazem uma pergunta muito específica. Ah, qual é o órgão que... alguma coisa, enfim, é um caso clínico muito básico, assim. Na verdade, a pergunta é grande, é mais pra te deixar confuso do que outra coisa, e às vezes você pega só o finalzinho e você já mata a resposta. Como estudar para as provas finais de maneira assertiva? Isso vai ser um papo para um outro vídeo, porque muda muito, né? Você estudar para o pré-grado, você estudar para as provas finais orais. E prova oral, gente, o bagulho é outro. Para o pré-grado, eu recomendo fazer os pregunteiros, tá? Então, isso é o básico. Faz a sua revisão, lendo, repetindo, né? Dando uma aulinha por aí, mas principalmente os pregunteiros. Qual a nota de aprovação nas provas? 40 ou 60. Então, como eu comentei, na cátedra que tem biologia, anatomia, foi 60 e na outra foi 40. Mas eles podem mudar isso, até porque inicialmente, na nossa de biológicas, seria 40, mas eles mudaram na semana da prova e falaram não, 60%. E as provas a gente fazia com Zoom. Não impede exatamente das pessoas colarem, né? Mas já fica aí o aviso que é feito com Zoom. Quais as maiores dificuldades, na sua opinião? Eu acho que para quem chega agora, a maior dificuldade é conciliar toda a nova rotina de vida em outro país, um novo idioma e a faculdade. Eu acho que é o combo, porque as matérias em si não são difíceis. Você acha que dá pra passar no pré-grado em 4 meses? Meu amor, eu passei em 2. Então, em 4 você tá assim, ó, chuchu. Bom, gente, essas foram as perguntinhas que eu recebi sobre o pré-grado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde.